Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é como produzir o gênero editorial. Para começar, nós vamos retomar um pouquinho aquilo que nós já dissemos no último vídeo, né? Sobre as características, sobre a estrutura, para que nós possamos relembrar um pouco mais e possamos aguçar como é que a gente vai produzir agora. Primeiro, um editorial, ele é um texto dissertativo, argumentativo, que é produzido para meios de comunicação, como jornais e revista. Hoje em dia, com o avanço da internet, encontramos esse tipo de texto em diversos locais, como blogs e redes sociais. Qual a estrutura? Como já foi dito, ele deve seguir a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Porém, os editoriais apresentam a estrutura básica, né? Se a gente pensar nessa estrutura básica. Introdução, nós vamos ter a exposição do assunto. Depois, nós vamos ter o desenvolvimento, que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. E, por fim, a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Lembrando que no texto editorial ele sempre vai trazer, representar a opinião da revista, do jornal, do meio de comunicação em que ele está representando. Primeiro, quando nós pensarmos em como construir esse editorial, você deve primeiro pensar na escolha do tema. Como pensar nisso? É muito comum que os editoriais de jornais focarem em assuntos da atualidade. O primeiro ponto é isso, focar no assunto da atualidade. Por isso, também, eles devem apresentar um título, por exemplo, a Lava Jato e as eleições no Brasil. Algum tema que vai remeter o assunto da atualidade e aquilo que provavelmente será mais discutido, mais debatido durante as próximas folhas, né? Durante o curso do jornal ou da revista. Se o editorial for de uma revista, geralmente será assinado pela equipe da revista ou mesmo pelo diretor do meio de comunicação. Nesse caso, o texto será dirigido ao leitor e, por isso, você pode encontrar expressões como caro leitor, o querido leitor. Então, é uma boa para você começar o seu editorial. Diferente dos editoriais de jornais, os de revista apresentam os temas dos artigos que serão abordados naquela semana, mês ou bimestre. Ou seja, no editorial você pode escolher falar sobre um tema específico, um tema polêmico, o mais polêmico da semana ou da atualidade, ou você pode escolher fazer uma abordagem geral, né, de todos os temas que serão colocados na revista naquela sessão. O que vale lembrar que você pode perguntar assim, mas professora, como é que o cara ele vai conseguir trazer todos esses temas? Galera, questão de leitura, de prática. Ele, como editor-chefe, como o cara que vai dar esse primeiro passo numa revista, ele vai ter entendimento, ele vai ter uma construção, provavelmente, ele já leu todas os temas que serão abordados na revista. Ele tem quase gravado tudo aquilo. Então, ele vai conseguir fazer essa conexão de uma forma simples, de uma forma que as ideias fiquem claras e objetivas. Nesse caso aqui, para vocês que vão construir, é importante que pensar num tema polêmico. Vocês estão exercitando, vocês estão praticando para vocês enfatizarem as características, a estrutura, como melhor desencadear as ideias, concatenar as ideias. Então, vocês estão produzindo, vocês estão experienciando. Então, é com calma. Pensar num tema já é principal. Você não fugindo desse tema, tá show. Então, é pensar em um tema. Depois, pensar nessa estrutura. Escolher o tema. É um tema relevante, é um tema atual, é um tema polêmico? Beleza. Você vai pensar nessa estrutura. Na introdução, você vai focar as ideias principais que serão desenvolvidas no editorial. É o momento de apresentar ao leitor
os principais temas abordados. Esse momento é muito importante para despertar o leitor à vontade de terminar de ler seu texto. Ou seja, você vai trazer, né, aquela apresentação do seu tema, do que você vai falar. Ainda que seja um texto argumentativo, convém utilizar a terceira pessoa ao invés da primeira. No entanto, há editoriais assinados por redatores em que eles utilizam a primeira pessoa. Ou seja, pode acontecer que eles escrevam na primeira pessoa. Mas, galera, lembrem que aqui nós estamos falando do gênero editorial, né? Ele tem uma característica específica e vai do editor. Ele tem essa possibilidade de escrever em primeira pessoa. Mas sempre é bom utilizar a terceira pessoa. Você que está fazendo essa experiência de escrever, vão produzindo em terceira pessoa. Se você achar que você já tem essa capacidade de leitora e de escrita para escrever na primeira pessoa e não ficar tão subjetivo, você pode escrever em primeira pessoa. Mas a minha dica é: escrevam em terceira pessoa. No desenvolvimento, o que vocês devem fazer? A argumentação vai ocorrer por meio de opiniões, dados, exemplos, o que se pretende abordar. Então, você pegou seu tema, né? Você, no primeiro momento, fez a explanação, você trouxe, apresentou o seu tema. No segundo, no desenvolvimento, você vai trazer exemplos, né? Aí você vai pesquisar, vai na internet, vai pesquisar. Que dados, que estatísticas, que exemplos eu vou poder utilizar aqui? Olha, eu achei um dado do IBGE importante para minha pesquisa. Vou fazer o meu editorial sobre vacinação. Vai lá. Todo dia tem dado sobre vacinação. Isso você pode, não tem dado. Todo dia tem dado. Nos jornais, nas comunicações, tem. Então você vai lá, pesquisa. Então traz dados, traz exemplos, para que você consiga organizar melhor e apresentar aquilo que você quer colocar. No caso de editoriais de revistas, nessa parte o editor escreverá sobre os principais temas, né? Nutrição, saúde, bem-estar, beleza, dicas de receitas. Nesse caso, na sua produção, você vai tratar só como um tema, então você vai focar nele. Quando em revistas, nós vamos ter um apanhado geral, um resumão, né? Mas no seu caso, que vai trazer apenas um tema, pensando numa coisa menor, só para treino, você vai fazer esse resumão, trazer exemplos para o tema que você escolheu. Na conclusão, como todo texto, o editorial necessita de uma conclusão que requer um pouco mais de criatividade do emissor. Nesse sentido, podemos sugerir algumas alternativas para o nosso leitor. Além disso, podemos terminar com uma reflexão, com um dado interessante sobre o tema redigido. Já na finalização de um editorial de revista, o editor convida o leitor a participar da leitura. Assim, ele pode terminar o editorial com uma mensagem de carinho ou ainda utilizar a expressão boa leitura. Então, nós temos isso daí, né, na construção, na finalização. Nesse texto, nesse gênero editorial, ele possibilita, né, você terminar com uma reflexão, com um dado interessante sobre o tema que você está abordando. E aí, depois, você escolheu o tema, você fez toda a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. O que é preciso fazer? Revisão, galera. Um texto, ele só fica bem construído se você fazer a revisão. E é interessante que você leia aquilo que você produziu. Por quê? Você precisa saber e entender. Será que a outra pessoa vai conseguir entender o que eu queria passar? Ou não? Se você entender aquilo que você escreveu, mas entender realmente, a outra pessoa provavelmente vai entender. Seja crítico das suas obras, das suas construções. Ao invés de pedir primeiramente que outra pessoa leia, seja crítico com você. Façam as suas correções, né? Prestar atenção se o tema foi bem abordado, se você fundamentou, se você fez a revisão ortográfica, se você utilizou a linguagem adequada, né? Você também
tem que pensar que no gênero editorial nós podemos contar com uma linguagem mais, dependendo de para quem você vai escrever, é para um adolescente, é mais para uma criança, mas professora, criança não lê. Lê sim, criança ouve, criança tem que estudar. Então, é uma revista para o público infantil, adulto. Qual é o seu público? Então, você pode adequar a linguagem, né, para haver essa aproximação. Então, é muito importante você conhecer quem são seus leitores. Então, quando você estiver construindo, você também precisa pensar isso. Para quem eu estou escrevendo? Qual é o meu público-alvo? A minha revista. Pensar como revista, né? Qual é o público-alvo da minha revista? Quem são os meus leitores? Então, delimitar a quem você vai escrever também é importantíssimo. Pensar em quem, como, por quê, para quem é necessário. Você precisa pensar. Texto, construir texto é planejar. Você pensa, se organiza e vai adquirir conhecimento para fazer com êxito aquilo que lhe foi proposto. E aí nós temos um texto aí, ó. A última edição desse periódico apresenta mais uma vez um tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro e distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo. Material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda. Se você sai de casa para jogar lixo em outra localidade, por que não fazer em local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Olha o perigo. E aí nós vamos exercitar. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é o quê? Apresentar, chamar a atenção, provocar indignação, interpretar criticamente ou trabalhar a informação. Interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Ou seja, é você poder, né, trazer um fato polêmico e poder trabalhar com isso, apresentar, desenvolver e concluir. Próximo. Para escrever um editorial, o autor precisa criar fatos e personagens, utilizar de um assunto pouco conhecido, falar sobre uma realidade polêmica ou ser complexo e utilizar um vocabulário acima do padrão. Ele precisa falar sobre uma realidade polêmica, ou seja, primeiro de tudo, trazer um assunto do cotidiano, um assunto importante. Dica para vocês que vão fazer prova do Enem. Querem buscar mais informações? Leiam muito editorial, galera. Ele vai trabalhar com esse texto dissertativo, argumentativo, vai trazer exemplos. É bem interessante. No mais, acessem eduque.acre para acessar esse e os demais vídeos. Tchau, tchau.